Aí eu fiquei bem resistente. Falei, Deus, eu não quero falar isso. Porque a palavra sempre vem primeiro em nós. E depois, através de nós, Ele fala com uma igreja. E eu falei, ai Deus, essa palavra falou muito ao meu coração. E eu fiquei bem resistente. E aí ontem à noite eu falei, não, eu tenho que tirar o meu tempo para Deus. Senão, não podemos fazer as coisas do Senhor relaxadamente. Aí ontem a pastora me perguntou, o que você está fazendo? Eu estou estudando. Aí dia de manhã continuando estudando. E vamos lá. Então, que da mesma forma que o Espírito Santo falou comigo, Ele possa falar com vocês. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 24 até o 27. O título da palavra é: Não basta estar de pé, é preciso estar enraizado. Aleluia. Amém? Amém. Vocês estão todos sentadinhos, a única que está em pé sou eu e a japonesa. Mas será que nós duas estamos enraizadas? É sobre isso. Vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqueles que ouvem as minhas palavras e não as cumpre, em outras versões falam, e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Amém. Amém? Amém. Vocês entenderam porque eu não queria falar sobre isso? Mas vamos lá, como eu disse, né? Muitos de nós estamos de pé. Quando as pessoas olham para nós, nós estamos de pé. Então nós estamos de pé no nosso ministério, nós estamos de pé no culto, nós estamos de pé nas redes sociais. Tem gente que olha nas redes sociais e fala, nossa, olha essa pessoa, né? Aquela rede social do engano. Nós estamos de pé diante de pessoas, diante da nossa família. Mas será que nós estamos realmente enraizados ou nós só estamos de pé? Tem uma dinâmica que eu faço muito com meus pacientes sobre isso, que é o seguinte. A pessoa enraizada sobre a areia, ela está em pé assim, ó. Assim a pessoa está em pé. Não está? Está em pé. E aqui ela está em pé enraizada. Quando a gente está enraizado aqui, na areia, qualquer vento derruba. Mas quando nós estamos alicerçados na rocha, dificilmente cai. Ambos estamos em pé. Essa raiz é rasa. Essa raiz é profunda. Amém? Amém. Nunca mais vocês vão esquecer disso. Você vai sempre olhar no espelho e falar, eu estou enraizada assim ou assim? Sempre se faça essa pergunta, todos os dias. Deixa para mim o versículo 25, 7 e 25. Aí Jesus nos ensina que desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos. Em ambas as situações. No versículo 27 também diz, caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Tanto para a casa estruturada assim, como a casa estruturada assim, vieram as mesmas questões. Os ventos, a chuva, os rios transbordaram e sopraram os ventos. O que eu quero dizer com isso? O que Jesus ministrou ao meu coração? Todos nós passamos por tempestades. Todos nós. Não tem uma pessoa que vai virar e falar assim, eu não passo por tempestade. Até o Brian passa por tempestade. Dentro da idade dele. Dentro, né? Como seu Toninho, Sibé, Mônica, todos nós. Ah, Renata, então a questão é, quem enfrenta mais ou menos crises?
Não. Porque todos enfrentamos talvez as mesmas quantidades de problemas e as mesmas quantidades de crise. O que nós temos que levar em consideração é como eu enfrento essas crises. A forma como eu enfrento determina como eu estou enraizada. Amém? Amém. Então é sobre quantidade ou sobre como eu faço? Como eu faço? Porque quando nós temos uma fé enraizada na areia simples, cai. Então, qualquer pessoa enfrenta situações positivas de forma positiva. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem na sua casa? Tá tudo bem. Aí me veio agora aquela mulher que perdeu o filho e aí ela saiu atrás do profeta. Durante o caminho, as pessoas perguntaram: e aí, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Com o filho morto em casa. Porque ela tinha a certeza de que se ela chegasse no profeta, algo aconteceria. Ela não sabia que o filho dela ia ressuscitar, mas ela tinha a certeza e a confiança de que algo aconteceria. E é assim uma pessoa enraizada na paixão, que é Cristo. Quando a gente permanece, fundada na rocha, que é Cristo, nós passamos, mas nós cremos que algo vai acontecer. Talvez as coisas não acontecem da forma como nós queremos, na maneira que queremos e quando e onde queremos. Mas as coisas acontecem. E a gente só precisa acreditar e confiar que o nosso Pai não nos abandona. Ele deixa 99 e vem atrás da gente. Só que isso determina da forma como você está enraizada, como a pastora disse. Será que você separa 2 horas e 40 minutos do seu dia? Eu não separo. E quando a gente estava conversando sobre isso ontem, e aí, a gente está separando 2 horas e 40? Foi assim, pá. Aí as duas olham uma para cara da outra. Ué, o dia não tem 24 horas? O mínimo é 2 horas e 40. E aí eu comecei, eu falei: Deus, eu não separo 2 horas e 40, que vergonha. A gente vem para a igreja, 10 horas começa o culto, 11h30 acabou no máximo. Não deu nem 2 horas e 40. E a gente fica olhando no relógio: nossa, não vai acabar, não vai passar, vai que demora. Gente, é só 2 horas e 40. Se codeia desse jeito. Por isso que eu não queria falar dessa palavra, gente. Quem foi comigo primeiro. Então é sobre isso, é como nós estamos alicerçados em Cristo. Então hoje eu não quero que você saia daqui sabendo que você está em pé. Eu quero que você saia daqui sabendo que você está alicerçado e enraizado na rocha que é Cristo. Renata, eu ainda não estou. Eu já percebi que eu também não estou. Então vamos juntos, que nós estamos no mesmo barco, então vamos juntos procurar estarmos enraizados na presença de Jesus. Porque aí vai vir qualquer vento e a gente vai cantar sorrindo. Não tem um louvor que fala: se estiver sofrendo, louve, está chorando, louve. E sabe o que a gente faz? Está sofrendo, a gente reclama, está doendo, a gente reclama mais um pouco. A gente só reclama. A gente reclama por bom, a gente reclama por mal, porque a gente está acostumado a reclamar. E essas reclamações, elas são enraizadas aonde? Na areia ou na rocha? Porque quem está com Jesus, desculpa, mas não reclama. Está passando pela prova dando glória a Deus, está doendo louvando, e é assim que a gente passa. Eu quero ler com vocês Mateus 13, do 3 ao 9. Onde você está construindo a sua vida? Aonde você está jogando sementes? E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo cresceu, porque não tinha terra.
terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre quê? Espinhos. Entre? Espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Então nós vemos aí na parábola do semeador que 3 sementes caíram em terra sem raiz. Algumas até nasceram, algumas até ficaram de pé. Mas aí o sol queimou, o espinho sufocou. Por quê? Porque ela não tinha profundidade. Sem raiz, nós não suportamos tribulações. Desculpa, mas é a realidade. As pessoas funcionam bem, né, como eu disse, quando tudo está fácil. Agora vamos lá, ó, olha que interessante. Mas será que elas suportariam ser contrariadas? Quando não é feita a sua vontade, como que a gente reage? Será que se a gente perder algo ou regredir um pouquinho na vida por talvez responsabilidade nossa mesmo, será que a gente suporta por ter perdido algo que a gente demorou tanto para conquistar? Aí vem o ladrão só e rouba. Como que a gente reage? Como que a gente enfrenta a frustração? Se a gente enfrenta a frustração, é porque a gente gerou expectativa. E, gente, eu não gero mais expectativa. Eu só confio em Deus. E deixa acontecer como Deus quer. A gente estava até conversando com a Sibeli e a Elaine ontem no carro, aquele dia que a Sibeli passou mal, né? E aí a pastora ligou para a gente socorrer ela, porque a gente não estava conseguindo falar com ela. E durante o processo, né, de ir até a Sibeli, a Elaine começou: mas e se a gente chegar lá e ela estiver desmaiada no banheiro? Aí a gente arromba a porta. Mas como a gente vai entrar na casa? Eu falei: a gente chama alguém ou pula o portão. Mas será que eu vou conseguir pular o portão? Porque o portão, aí eu falei, quando chegar lá a gente vê. Mas e se a gente arrombar a porta e ela não estiver dentro de casa? A gente vai ter que pagar a porta? Vai, a gente vai ter que pagar a porta. E aí começou, vários e sim, vários e sim. Aí eu dei um grito, falei: para! E já estava me irritando. Falei: quando a gente chega lá, a gente vê. Às vezes a gente nem chega até lá e a Sibeli está sinal de vida. Conclusão: saímos da garagem. Para chegar na casa da Sibeli eu tenho que fazer assim, 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 pegar Kennedy, tá? Saímos, viramos a primeira, na segunda a Sibeli liga. Aí eu falei: para o carro. Aí parou o carro, eu falei: olha, Sibeli, não, tá tudo bem, eu estava aqui no procedimento, não dava para eu atender e tal, mas tá tudo bem, qualquer coisa eu ligo para vocês. Não precisa vir. Eu: velho? Tá bom, então qualquer coisa grita. Eu falei: agora tu dá a volta no quarteirão e volta para casa. Olha quantos ICs existiram para nada. Isso são as expectativas que as pessoas geram sobre coisas que talvez nem aconteçam. Aliás, não aconteceu, né? E não é só a Elaine. Eu já vivi isso com muitas pessoas. Sibeli é outra pessoa que os ICs dela é gigantescos. Então, gente, a gente tem que entender que entrar na presença de Deus não é em si. Ou você confia que Ele faz, ou você não confia. Ai, Natália, mas eu estou frustrada. Eu vou contar uma frustração minha. Eu sempre, desde os meus 12 anos de idade, eu conheci uma menina lá na igreja, eu era adolescente ainda, e ela tinha um testemunho de que ela tinha sido arrebatada. Gente, a partir daí eu comecei: Senhor, eu quero ser arrebatada, porque ela foi até o céu, porque ela viu que eu quero ver. Aí quando eu li a Apocalipse que João viu, eu falei: nossa, João também viu, porque eu também quero ver. Conclusão: eu tenho 46 anos. Quantos anos se passaram? Para a matemática eu sou uma excelente psicóloga. Enfim, 30 e poucos anos se passaram e eu fui arrebatada? Não. É uma frustração minha? É. Como que eu lido com isso? Talvez se Jesus me arrebatasse eu não queria voltar. Aí ia ser uma briga com ele. Não, eu quero voltar. Não quero voltar. Porque todo mundo fala que quem é arrebatado fala que o céu é uma paz, que lá, nossa, que não dá vontade de voltar. A gente vê vários testemunhos de pessoas na morte, lá no hospital, e aí Jesus volta a pessoa e ela passa por essa experiência. Então
então Jesus não me arrebata, por quê? Porque eu não vou querer voltar. Fala, não, Jesus, tá bom, pra mim tá bom, quero ficar aqui. Então ele não permite certas coisas, porque talvez eu não sei lidar com aquilo. E aí como que eu lido com essa frustração? Ué, lidando, gente, é a vontade do meu pai ou não é? Eu falo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aí quando a vontade dele é feita, eu fico frustrada? Não, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que aprender. Então a forma como você lida com as frustrações também diz muito. E quando a gente recebe um não? Será que a gente desmorona com não? Não, eu não vou com você hoje. Na clínica eu vejo muitas pessoas com uma demanda gigantesca falando que não sabem dizer não. E eu sempre dou um exemplo. Eu viro para a missionária e falo assim, bora tomar um café? Aí ela não quer. Sabe o que ela responde? Ela, então, amanhã eu vou comprar um negócio, depois vai ter uma... Aí depois vai ser... não vai dar. Essa é a realidade. Ela até pode fazer tudo isso, mas ela não vai porque ela não quer. E por que ela não fala, Renata, eu não tô afim, não quero? Tá bom, gente, são escolhas. E quando você recebe esse não, como você reage? Pastora Ana, vamos fazer um churrasco agora depois do culto? Ai, agora ela vai na minha. Ela fala, não dá pra fazer um churrasco. Aí eu falo, gente, mas eu queria tanto um churrasco. Apartamento não dá pra fazer churrasco. Eu preciso de uma casa pra fazer churrasco. Vamos fazer churrasco. E aí, como que eu lido com o não? Ai, tem que comer frango ou ovo hoje, porque a pastora não quis fazer o churrasco. Gente, são situações onde a gente tem que entender que o outro também tem vontade. Quando é ser humano, é difícil, imagina quando não vem de Deus. Senhor, me faz ganhar na Mega Sena. Não. E aí? Você se revolta? Senhor, mas tanta gente já ganhou. Aí eu falo, mas eu nem jogo, como que eu vou ganhar? Mas o papel pode vir e cair no meu pé, alguém perdeu. Não pode? Para Deus não tem impossível. Mas Ele não quer. E se Ele não quer, como eu lido com isso? Não é isso tudo, gente, que eu trouxe sobre os desmoronamentos, sobre ser contrariado, perder algo, frustração. Isso não é falta de fé, tá? Isso é falta de raiz. Isso não é falta só de raiz espiritual, e sim de emocional também. Eu trouxe algumas questões emocionais aqui. Então essa raiz, ela é falta dela, não é falta de fé. E é tão interessante que durante toda a minha vida eu falava assim, gente, Deus pode fazer, eu vou orar por você agora, e no nome de Jesus você vai ser curado dessa dor de cabeça. E várias vezes Deus me usou, eu impunha a mão sobre os enfermos e eles eram curados. Eu falei, glória a Deus, porque não sou eu que faço, é Ele. E se Ele quer fazer, Ele vai fazer. Ele usa até o jumento, né? Por que não vai usar a gente? Só que aí eu estava com dor de cabeça e eu orava. Jesus, eu oro pelos outros, o Senhor cura, mas o Senhor nunca me cura. Bom, eu vou orar, mas eu sei que não vai acontecer nada. Falta de raiz. É falta de raiz. Por que Ele não pode fazer na minha vida? Ele pode. Como Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. E se Ele não me curar, eu vou tomar uma Neosaldina e Ele vai fazer passar. Mas por que a gente quer sempre viver milagres e sobrenaturais? Talvez não é isso que Deus tem pra gente naquele momento. Em outros sim, mas naquele não. E aí tem uma passagem da figueira sem fruto, que fica em Marcos 11, do 12 ao 14, que Jesus, ele amaldiçoa a figueira, por quê? Porque ela só tinha folhas. Querem ler? Vamos ler, Marcos 11. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. E no dia seguinte, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Pronto, acabou. Não era época de figo, Jesus estava com fome, a figueira não tinha fruto, ela só tinha folha.
As folhas impressionam quem? Pessoas. Você olha as folhas, nossa, que lindo e tal. Mas as raízes impressionam Deus. O figo, a figueira, estava sem raiz. Estava lá, bonita a folha, mas naquela época, não era época de figo. Aí o que Jesus faz? Amaldiçoa. E aí os discípulos ouvem isso. E aí vamos para o 20. Marcos 11, 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lamentou-se e disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. Então é aquilo, se tu quiser pedir e for a vontade de Deus, tu vai receber. Agora, se não for a vontade de Deus, tu não vai receber, porque não é a vontade dele ainda. O Brian fez 16 anos, aí ele começa, quero um carro. Aí a Cláudia, a missionária, ela é super querida, ela dá tudo pro Brian. Ela vai na concessionária e fala assim: olha, eu vou trocar o meu carro, então você vai ficar com esse. Ele, nossa, já tem um carro com 16 anos. Ele tem idade para ter carro? Não, só a partir dos 18. Daí eu posso ter carteira de motorista. É isso? Então, se ele não tem idade, ele não tem maturidade, ele não tem estrutura para ter um carro aos 16, ele vai ter? E por que quando é com a gente fala: Deus, mas eu tenho, pode mandar. Será que nós temos mesmo? Será que Deus não está esperando o tempo certo para dar aquilo que nós pedimos e pensamos? Aí, Mateus 14, do 22 ao 33. Gente, está acabando, só que não, estou na metade ainda, receba. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. E enquanto despedia a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aí é um versículo mais importante dessa parábola, que eu acredito. Mas sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo do mar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Por que Pedro, quando ele desce do barco para andar sobre as águas e viver o sobrenatural com Deus, ele consegue? E aí, quando ele tira o foco de Jesus e ele foca em algo que não é Jesus, à volta dele, ele começa a afundar. E aí eu pergunto para você: não é a tempestade que derruba. O que nos derruba é o lugar onde você está apoiando a sua fé. Se a sua fé está sendo apoiada no vento, tu vai afundar. Se a tua fé está sendo apoiada no barco, tu vai afundar. Mas enquanto a sua fé estiver apoiada em Jesus, você não afunda.
Então, fixar os olhos a Jesus é ter raízes profundas. Cutuca aí seu irmão. Fala, onde está a sua raiz? Aonde está a sua raiz? A minha raiz está firmada na rocha. Amém? Agora sim, eu estou aprendendo a isso, tá? Mas não deixe com que a sua raiz esteja na frustração, na espera. Será que a sua fé resiste a uma frustração? Será que a sua fé resiste à espera, o tempo de Deus? Será que a sua raiz, essa parte eu acho que foi a que mais me pegou. Será que a sua raiz resiste ao silêncio de Deus? Porque quando Deus fala sim ou não, a gente já sabe. E quando Ele não fala nada? Será que a sua raiz, ela resiste aos confrontos? Feche agora os seus olhos. E repita na sua mente essa oração. Senhor, não queremos apenas ficar de pé. Queremos trocar a aparência por profundidade. Queremos trocar as emoções por raízes. Queremos trocar a performance por identidade. Que as tempestades não revelam a nossa fraqueza, mas provem a força do nosso fundamento em Ti. Amém? Amém. Sabe uma coisa interessante? Ah não, eu vou falar aqui mais pra frente, vamos lá. É que tinha uma coisa aqui pra eu falar, mas tá aqui anotadinho. Ok, entendemos isso. Tá, Renata, eu não gosto de trazer só os problemas, agora eu gosto de trazer as soluções, tá? E aí eu falei, Senhor, tá, mas como que a gente faz então para fazer com que as nossas raízes sejam na rocha? E aí, Jesus trouxe Mateus 7:24, que é o seguinte, né? A primeira passagem que nós lemos: ouvir e praticar. E aí, em Mateus 7:24 fala que todos aqueles que ouvirem a minha palavra e as praticar, será considerada, né, como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então não adianta a gente vir aqui aos domingos, pegar todas essa palavra e não praticar. Não adianta a gente sair daqui e não pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. Que eu preciso dar 2 horas e 40. Ah, gente, isso pegou pra mim, tá? Eu tenho que dar 2 horas e 40 no meu dia pra Deus. Eu não dou nem 40 minutos. Sabe como a gente fica, eu era necessário, eu oro o dia inteiro. Mas eu não paro, eu não tiro 2 horas e 40 do meu dia para adorar a Deus, para agradecer a Deus, para orar a Deus, para ler a Bíblia, para louvar. Não, eu não tiro. Então eu preciso entender que eu preciso pôr em prática aquilo que eu ouço. É numa célula, em qualquer lugar. Às vezes alguém te manda uma oração, alguém te manda um vídeo que faz sentido para você, e aí você não pratica aquilo. Então, se a gente não pratica, a gente não vai ter raízes. Mesmo porque, gente, não é quem lê mais, não é quem ora mais, não é aquelas pessoas que, postei, todo dia posto aquela frase de Deus, posto aqueles textos lindos de Deus. Não é sobre essas pessoas. A raiz, para ser formada, fixada sobre a rocha, é aquelas pessoas que mudam comportamentos. Não é aquela que só posta. Não é aquela que faz escolha só, vamos fazer escolha fácil porque as difíceis não. Quantas vezes a gente deixa, né, de tomar a rédea das nossas situações, das nossas responsabilidades, com medo, porque é muito difícil. Mas só que as escolhas difíceis fazem com que a gente seja enraizada. Ninguém sustenta valores quando ninguém vê. Quem é você quando você está lá no... Isso daí também me pegou, viu, gente? Uma vez a gente foi no mercado comprar não sei o quê. E aí, ela ia pegar presunto. E aí ela trouxe um pacote de salsicha. Tava no presunto, só que o negócio tava... A etiquetinha tava como salsicha. Então, óbvio, o presunto ia dar R$10, a salsicha deu 2. Aí ela veio olhando. Olha. Aí eu... Tem que trocar. Só que quando eu
olhei o tamanho da fila e a gente estava com pressa para fazer, eu não lembro o que era, a gente ia fazer alguma coisa, eu aproveitei para pegar. Isso me incomodou, porque a gente trouxe o presunto para a etiqueta da salsicha, em vez de eu pagar 10, eu paguei 2. Ninguém viu, só Jesus. Como que eu sou sustentada ao meu valor quando isso acontece? Eu vou lá no mercado, vou comprar R$8, porque eu paguei 2, R$8 de presunto, vou passar no caixa e vou devolver. Não, eu já pedi perdão para Deus. Deus, eu não quero, esse não é o meu valor. O que é meu, o Senhor me dá é meu, o que não é meu, não é meu. E a próxima vez, se tiver muita fila, eu vou deixar, em outro momento eu vou pegar. Mas eu não vou mais fazer isso. Isso são mudanças de comportamento, isso é sustentar os valores quando ninguém está vendo. Tá? Raízes, ela se cria com disciplina, constância, persistência, repetição daquilo e a frustração sendo bem digerida. Como eu disse, sou frustrada porque Jesus nunca me arrebatou, mas está tudo bem. Eu entendo que não é o momento. Se for, amém, eu quero muito passar por essa experiência. Se não for, amém, Deus vai me dar outras. Como você tem digerido as suas frustrações? Segunda parte, importante pra gente. Amém, gente? Ouvir e praticar? Amém. Segundo ponto, vida no secreto. É tão interessante, que é isso daqui que eu ia falar. É tão interessante, gente. A Bíblia fala, né? Entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com ele. Isso é secreto. Ah, não é quando eu faço um vídeo e posto na internet? Não. Quando eu faço aquelas orações para dar engajamento, compartilho? Não. Raiz, ela é feita como deve ser feita em Jesus quando é um secreto. Mesmo porque, vamos lá, vamos estruturar. Quando eu estou plantando uma semente lá, o que acontece? Aqui está a terra. A semente está onde? Ou a semente está embaixo. E as raízes dela nascem onde? Para cima? As raízes vão para baixo. Alguém vê? Não. Como que é o tamanho da raiz daquela árvore? Será que a gente tem noção? Sabe quando a gente tem noção? Quando uma árvore cai, e você olha e fala, nossa, o tamanho desse negócio, ela é muito fundo. A raiz dela é muito maior do que o tamanho da árvore. Assim tem que ser a nossa estrutura na raiz chamada Jesus Cristo. Espiritualmente falando, é oração sem plateia, é leitura sem post, é jejum sem comunicação. Ó galera, fazendo jejum de 40 dias, 40 noites, daí ó, não vou comer. Oi, o que alguém tem a ver com o seu jejum? Não tem que ver com o jejum. Nossa, essa semana eu conheço uma pessoa que ele contava quantas pessoas evangelizava. Eu achava muito bonita a atitude dele, de contar. Nossa, era uma meta que ele tinha, né, com Jesus, de sempre, todos os dias, evangelizar 2 pessoas. Então ele ia contando, e aí tinha dia que ele evangelizava 7. Eu olhava aquilo e ia me dando uma vergonha. Falei, Jesus. Teve um ano que ele evangelizou mais de 600, 700 pessoas no ano. Que era o propósito dele com Deus, tá? Mas quem precisava saber disso? Deus. O que faz com que o outro saiba sobre as coisas que eu faço, das minhas raízes? Gera inveja, gera revolta, gera desistência da presença de Deus. Porque o que Deus faz de intimidade com a André é ela e Deus. Os propósitos que Deus quer que eu faça são eu e Deus. Eu não tenho que ficar divulgando, porque as raízes, elas nascem de forma sozinha, isolada, só eu e Deus, e ninguém vê. E de forma emocional? Como que a gente cria emocionalmente falando, né? Chorar sem ter culpa. Gente, durante 25 anos, 30 anos da minha vida, eu chorava pedindo para Deus me levar. Eu chorava pedindo para Deus mudar minha vida. Eu chorava porque Jesus nunca tinha um encontro comigo como ele tinha com todo mundo. E as pessoas olhavam eu chorando. Eu estava chorando de desespero. Eles achavam que eu estava chorando na presença de Deus, recebendo dons. Imagina! Por quê? Porque quando é visível, ninguém sabe o que está acontecendo. Instagram, a gente posta aquilo que a gente quer postar, mas não é a realidade. Deus quer
que nós emocionalmente choramos sem culpa. Que nós conseguimos reconhecer os nossos limites. E aí quando eu estava anotando isso, eu falei, lembra aquele dia que eu cheguei para a pastora e falei assim, pastora, eu não quero falar. Hoje eu quero ficar sentada. Eu estava no meu limite. E ela falou, amém. Ela fez o louvor, ela fez tudo. Aí no outro domingo ela, agora sou eu que quero falar. Amém. Nós precisamos reconhecer o nosso limite. A gente precisa aprender a pedir ajuda. O corpo de Jesus não é só. O corpo de Jesus é um corpo. É todo mundo junto. Eu não estou bem. Vem cá. Estou passando por necessidade. Vem, avisa. A gente não tem uma bola de cristal para saber. E a gente não tem tempo de ficar toda hora ligando, perguntando para todo mundo. A pastora, imagina ela mandando mensagem todo dia para todo mundo para ver se alguém precisa de alguma coisa. Não! Maturidade emocional é você reconhecer os seus limites e falar, pastora, estou sem mistura, consegue um ovo, uma salsicha, alguma coisa para mim? Ela vai atrás, ela vai ajudar. Isso é reconhecer emocionalmente que as nossas feridas antigas, elas precisam ser tratadas e não deixadas de lado. O orgulho não enraiza em Jesus. Amém? Vocês estão entendendo porque eu não queria pregar isso? Terceiro ponto. Confronto com a verdade. E a verdade vos libertará. Não, Jesus, mas para mim não funciona dessa forma não. Funciona para todo mundo, menos para mim. Porque a minha verdade é que conta. Raiz forte nasce quando as pessoas param de se enganar. Quando as pessoas assumem que vivemos em padrões tóxicos. Quando a gente para de terceirizar a culpa. Ah, mas a culpa é da minha mãe. Minha mãe fez isso. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Não assume. Você errou. Assume que você errou. Nós somos humanos, nós somos capazes de errar. Parar de nos vitimizar. Agora, olha que interessante. O que você repete todos os dias que é a sua personalidade? Tem uma música aí do mundo que fala da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim e tal. Sabe quantos crentes Gabriela tem? Inúmeros. Inclusive eu já fui. E às vezes eu fico, meu Deus, estou sendo Gabriela, me desculpa. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu não tenho que fugir das minhas responsabilidades. Eu prefiro fugir do que me machuca do que enfrentar. Aí sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai ter que enfrentar tudo. Porque senão Deus não trabalha na sua vida. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus restaura para que nós possamos, através dele, curar, restaurar e ajudar vidas. Se nós não ajudamos a nós mesmos, como nós vamos ajudar o outro? Cutuca aí seu irmão e fala assim, o que precisa morrer em você? Vixe, ele não entendeu não, fala de novo. O que precisa morrer em você? Para que Cristo cresça. Agora sim estou finalizando. E por último é permanecer em Cristo, independente do vendaval, independente de qualquer coisa. Em João 15 fala, permaneceis em mim, para que vá e que o seu fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedido em nome do Pai, o será dito. Fruto, gente, não é esforço, é conexão contínua. Ou você se conecta com o outro continuamente, todos os dias, sempre, ou não tem fruto. O seu fruto tem que ser uma conexão sua. Se você não cuidar daquele fruto, e aí eu me peguei a pensar, né? Como se permanece na presença de Deus? Primeiro, tu volta para Deus depois da sua queda? Tem uma história que quando eu estava fazendo curso de libertação e de campanha, um rapaz, né, ele trabalhava num hospital e ele via qual que era a dinâmica daquele hospital. As pessoas iam sem documento, era um hospital público. E aí um dia ele saiu de casa rapidinho para fazer não sei o quê. E ele saiu sem documento, ele só saiu com dinheiro. Quando ele foi atravessar a rua, ele foi atropelado. Aí ele caiu bem ali no meio-fio, né? Na guia.
E quando as pessoas foram socorrer ele falou assim: não me leve para o hospital. As pessoas falam: mas o hospital é lugar de doente. Ele: eu sei, mas não me leva para o hospital. Porque ele estava caracterizado com que todas aquelas pessoas que trabalham no hospital criticavam. Sem documento, não presta atenção, foi atropelado porque foi negligente. Eles viram falando isso e ele não queria passar por isso. Você sabe quantas pessoas dentro da igreja fazem a mesma coisa? A igreja é um lugar para feridos e doentes. Aí quando a pessoa peca, não me leva para a igreja, porque ela vai ser excluída. Não me leva para a igreja, porque na igreja ninguém vai me acolher. Será que nós temos agido assim com as pessoas? Será que nós temos acolhido ou temos colocado ela para fora? Então, quando você entender que você caiu, que você pecou, volte-se a Deus, não corra dele. Vai para ele. Não se afasta na culpa que você tem. Não se vitimize. Reconheça: eu tenho culpa, me perdoa. Não desiste no silêncio de Deus. Persiste na oração. Toca o coração do Pai. Fruto não é prova de sucesso. É consequência de uma permanência. Então, que nós possamos permanecer com Jesus. Na casa que é construída sobre a rocha, é uma obediência diária. Repetem comigo: obediência diária. Obediência diária. Intimidade no secreto. Intimidade no secreto. Verdade sem maquiagem. Verdade sem maquiagem. E constância em Cristo. Constância em Cristo. Se você não tiver a fim de fazer as coisas, não faça. É melhor do que você fazer reclamando. Ninguém é obrigado a nada. Nós fazemos as coisas para o Senhor porque nós queremos, porque nós desejamos, principalmente quando as coisas forem para o Senhor. Ou você veste a camisa do ID de Deus e vai e faça a obra sem reclamar, sem murmurar, ou não vai. Porque é melhor você não fazer do que você fazer relaxadamente. Eu tenho isso muito forte para mim. Quando eu não tiver a fim de fazer algo, eu vou chegar na pastora e vou falar: eu não quero. Porque eu não vou fazer relaxadamente. Porque eu vou prestar conta com Deus. E aí uma das coisas que me incomodou muito é que nas ações sociais, nós estamos aqui para quê? Para acolher as pessoas. E várias vezes, até comigo, tá, gente? Não é só sobre vocês, é sobre mim também. Lembra que eu falei que a mensagem veio para mim? Que a gente fica de cara feia para receber as pessoas. A gente está abrindo a porta para as pessoas chegarem e a gente está brigando, a gente está reclamando, a gente está falando grosso, a gente está sem paciência. Gente, está errado. Está errado. Ou a gente vem para ser como Jesus, ou a gente não vem. Ou a gente faz como Jesus faria, ou a gente não faz. Ontem eu fiquei incomodadíssima quando a gente foi lá para o negócio lá a ação social. O lugar, estava todo mundo com medo, estava todo mundo assim: meu Deus. Mas o fato da gente comentar dentro do carro é uma coisa, mas sair de cara feia, sair reclamando, porque as pessoas estavam lá esperando a gente, eles estavam super ansiosos. E aí quando se depara com a gente reclamando do caminho, com a gente reclamando do carro, do buraco, das pernilongas, gente, eu fiquei com uma vergonha. Aí a gente vai até o lugar, porque nós estamos indo para levar a palavra para pessoas que estão sendo rejeitadas, e a gente está indo levar o quê? Rejeição? Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Ou eu vou porque eu quero ir, porque eu quero levar Jesus, porque eu gosto da alma, porque eu me importo com a alma, ou eu não vou, eu fico na minha casa e está tudo bem. Ninguém é obrigado a fazer nada a partir de hoje, que nós entendamos o que o Senhor quer falar comigo e com você. Lembre-se, pessoa que tem a rocha estruturada, existe mudança de comportamento. Não pegue isso tudo que Deus falou com a gente nessa manhã e coloque simplesmente no bolso. Pratique, para você ser semelhante ao homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Amém? Amém. Não me perdoe porque não fui eu que Jesus